Estamos voltando à nossa série, A Fé no Dia a Dia, versículo por versículo no livro do Tiago. Tiago, ele era o irmão mais novo de Jesus. Eles, toda a família, nós sabemos que toda a família, Jesus teve irmãos e irmãs, e toda a família, nenhum, menos Maria e claro José, acreditaram em Jesus como o Messias, até a crucificação e a ressurreição dele. O Tiago, ele se tornou um líder, grande líder, na igreja em Jerusalém, provavelmente um pastor, logo desde o começo. Aí, com a idade mais avançada agora, ele escreveu essa carta para, principalmente, judeus que moravam fora de Jerusalém, sofrendo muita perseguição e não tinha muito acesso às coisas bíblicas. Eles não tinham muito acesso de todas as escrituras. Até nós temos que lembrar que quando nós lemos o Novo Testamento, e eles falam, como nós vamos ver hoje à noite, para eles estudar a palavra, pôr em prática a palavra deles era muito limitada, comparando do que nós temos hoje em dia. Foi muito mais difícil para eles ler, estudar, e também, por causa da perseguição, pôr em prática coisas. Mas isso não mudou a mensagem, exigindo que eles ler, estudar, meditar e pôr em prática a palavra. Essa mesma mensagem vem para nós. Através da palavra de Deus, nós aprendemos a fé cristã. E através da nossa fé, em crendo nessa fé cristã, nós devemos pôr em prática todos os dias. Senão, como nós estamos estudando nesse livro de Tiago, que a nossa fé está morta. Senão está colocando, vivendo de verdade dentro de nós todo dia. Então essa série de livro de Tiago é simplesmente nos lembrando, ou talvez pela primeira vez nos ensinando essas coisas. Hoje eu recebi, a maioria de vocês sabem, principalmente nossos membros, que além da missão nova que nós estamos começando no começo do ano em Mascoaçu, temos 2 missões, plantações de futuras igrejas no país de Venezuela, onde está sofrendo muito pelo governo, e também em Moçambique, que é mais novo, que também estão sofrendo muito por causa do governo. Hoje à tarde, eu recebi fotos que o nosso missionário Eli, ele manda toda semana fotos de lá, como estão fazendo as coisas. E eles estão muito fiéis. Eles têm, na comunidade indígena onde eles moram, tem mais ou menos 100 habitantes. Não 100 mil, só 100 habitantes. É uma comunidade de 5 comunidades indígenas ao redor deles, que eles andando um por um, demoram 40 minutos, 30 minutos para chegar da comunidade deles para outra. Os índios que moram em uma comunidade não comunicam, nem ajudam, nem gostam muito dos índios de outras comunidades. Mas ele não é um índio, eles aceitam ele, onde ele está pastoreando essa pequena missão, mas ele também pode entrar nas outras comunidades para evangelizar. O ano passado, na comunidade deles, eles já evangelizaram todos. Ele falou, pastor, na nossa comunidade, todos faz parte da nossa igreja, não querem fazer parte da igreja. Todos foram evangelizados. Eles têm uma congregação mais ou menos de 40 pessoas. De 100 é muito bom. Quase metade da comunidade frequenta a sua igreja. E além disso, eles visitam outras comunidades. E ele mandou foto hoje, mostrando um novo campanha evangélica que estão começando. Ele falou que chegou um novo posto de polícia lá perto entre as comunidades. E nesse posto tem alguns policiais, mas lá eles nem têm eletricidade nem água por enquanto. É uma instalação novinha, mas tem os policiais que estão lá. Então, parte da sua congregação ontem visitou essa
posto de polícia para conhecer e trouxe comida e água para eles beberem. Nessa ação de fé, estou falando isso porque isso é colocando a fé dia a dia. Eles foram lá para conhecer, eles oraram por eles e eles ofereceram um estudo bíblico. Então, dia 31 de janeiro, o irmão Eli ele vai voltar e começar um estudo bíblico com os poucos policiais. Além disso, eles visitaram uma outra comunidade. Todos são pobres. Quando ele fala para mim que é mais pobre, então essa é muito pobre. Eles visitaram uma outra comunidade e eles fizeram alguns estudos com as crianças, convidaram os pais, deram comida para eles e eles vão marcando também outros dias para voltar. Então essa aqui, rapidamente nós colocamos um pequeno vídeo só mostrando essas fotos para vocês lembrar para orar. Essa missão existe por causa da nossa igreja, por causa de Deus primeiramente, e nossa igreja ajudando todos os meses com o salário do Eli. Tem muita gente aqui que dá o seu dinheiro, um salário ou sustento mensalmente para ajudar nessas outras áreas. Se você quiser dar mais, pode dar mais, eles têm muita coisa que eles querem fazer. Mas vamos assistir um pequeno fotos. Aqui é a estação policial, entregando uma Bíblia. Estão preparando uma comida para levar para eles. Eles não têm muito, eles têm muito pouco. Mas o que eles têm, eles compartilham com as outras comunidades ao redor. Ali é a Wendy no meio, ela é a esposa do Eli. Muito simples, mas eles estão ganhando vidas ali, por causa da sua fé. Ajudamos Eli com essa caminhonete. E aí ele tem condições para visitar outros lugares. Amém? Então essa é colocando a nossa fé, dia a dia. Fazendo coisas simples, fazendo coisas puras, fazendo coisas para honrar e exaltar o nosso Deus. E isso é vivendo a nossa fé. Pensamos às vezes, mas eles estão lá, é muito mais fácil, porque qualquer coisa que você faz, tem necessidade para todo lugar. Temos aqui também. Tem necessidade espiritual para todo lugar. E se nós não colocamos a fé que nós falamos que nós temos, em prática, dia após dia, como nós vamos ganhar as pessoas por Cristo? Como nós vamos espalhar as boas novas para as pessoas ao nosso redor? O Tiago fala isso muito. Estamos ainda no capítulo 1 do Tiago, vamos começar agora com o versículo 22. Capítulo 1 do Tiago serve, nessa carta que ele escreveu, mais como uma introdução do que ele quer aprofundar. Está terminando essa introdução dessa carta para esses irmãos espalhados, a maioria judeus em vários lugares fora de Jerusalém. E está terminando esse pensamento que ele começou, que a nossa fé, o pastor Justin já pregou sobre isso, vou voltar um pouquinho hoje à noite, mas a nossa fé tem que ter base, a nossa fé tem que ter uma fundação bíblica. Não podemos ter fé em qualquer coisa que nós achamos melhor. A fé tem que ter uma fonte. A pessoa é Jesus, se a fonte é a palavra de Deus. Nossa fé, para ser uma fé real e genuína, tem que vir das promessas e doutrinas e ensinamentos na palavra de Deus. Se não tem outro lugar onde nós pegamos isso. Agora, ele vai ensinar, como o Tiago é um livro muito prático, ele vai usar a palavra de Deus, a lei de Deus, como se fosse um espelho. Alguém tem espelho na sua casa?
mais fala. Alguém não tem espelho? Alguém não olhou no espelho hoje? Sabe que aqui em Caraguá, acho que mais agora por causa das férias, pessoas vêm. Às vezes a gente vê pessoas andando aqui nas ruas, e você passa e você pensa, será que eles têm espelho na casa deles? Será que antes de sair da sua casa, ninguém fala, você vai sair assim? É muito esquisito. Eu falei com nossos meninos, falei que nós passamos no meio da cidade, tinha pessoas andando na rua como se fosse na praia. Eu falei, será que eles andam na sua cidade desse jeito? Mas, de qualquer coisa, todos nós temos espelhos e servem para nos olhar. E quando nós olhamos no espelho, revela como nós aparecemos. O Tiago, ele usa esse exemplo. 2000 anos atrás tinha espelho. Por 2000 anos as pessoas, a maioria, todos os dias, de manhã levanta e a primeira coisa é para olhar no espelho, para ver o que aconteceu a noite inteira, noite antes. O que você tem que arrumar antes de sair em público. Então, a palavra de Deus, segundo Tiago, faz isso nas nossas vidas espirituais. E pensando isso hoje à noite, vamos pôr em prática dessas coisas que Tiago fala. Vamos entender que a palavra de Deus, o que todos nós temos, esse livro aqui, todos nós temos a palavra de Deus, ou no papel, ou no celular, mas todos nós temos. Como nós não passamos, a maioria, nem um dia, e muitas vezes durante o dia, você vai passar no espelho e olha, sabe que eu vejo muito aqui na cidade, principalmente com as meninas mais jovens, as mulheres às vezes, estacionando na rua, elas passam qualquer vidro, qualquer coisa, e para e olha. Uma vez estava estacionado, esperando para pegar, e uma menina passou lá do lado do carro, não sabia que estava dentro, olhando assim. Eu abaixei a janela um pouquinho. Mas tem pessoas que são viciados em se ver no espelho. Será que podemos ser viciados em nos ver aqui também? Quantas vezes por dia você olha no espelho espiritual? Para ver se você está de acordo com o que a Bíblia diz que deve ser a sua aparência, o seu pensamento, as suas palavras, as suas boas obras. Tem muita coisa aqui que fala, que revela quem nós somos e o que nós devemos ou não devemos fazer. Então vamos tentar lembrar isso sempre. Nunca saímos da casa sem olhar no espelho para verificar que eu sou bem. Nunca devemos sair da casa sem olhar também na palavra de Deus, para ver como eu posso arrumar a minha vida um pouco melhor hoje, para apresentar, não eu, mas apresentar Jesus para a minha comunidade. Aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 22, ele diz, sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Dá para dar um título desses versículos até o final desse capítulo, do grande engano. O grande engano não é feito através das pessoas tentando de enganar a pessoa a não ser crente. O grande engano é em nós, nos enganando. Ele diz isso mais uma vez quando ele fala sobre religião inútil. A pessoa se engana. A pessoa que tomara que não tem nenhum aqui hoje à noite, mas a pessoa que se considere um crente, um cristão, e vai muito na igreja, frequenta muitos os cultos, toda vez, às vezes, por muitos anos que o culto a igreja se aberta, está ali para ouvir a palavra de Deus. E essa pessoa que está se considerando um crente, um cristão, que está ouvindo a palavra de Deus, mas nunca coloca em prática, esquece de colocar em prática, não lembra o como deve ser e do jeito que deve falar, esquece essas coisas,
A Bíblia diz que ele está se enganando. Isso é um grande engano. Ele não é um crente, ele não é um cristão. Pode passar a sua vida inteira numa igreja ou várias igrejas, procurando melhor pregadores da palavra para te escutar, até pode concordar com tudo que você ouça. Mas segundo a Bíblia, se não coloca em prática, está se enganando. Tem muitas pessoas que têm muito conhecimento das coisas da Bíblia. Tem pessoas que leem a Bíblia capa a capa uma vez por ano. Mas se não coloca em prática, está enganado. E as pessoas que vão ser as pessoas cheias de vocabulário cristão, cheias de entendimento, mas no julgamento final, Jesus falou que muitos virão a mim, muitos. E vão dizer, Senhor, Senhor, no seu nome nós castigamos, nós lançamos demônios, nós fizemos milagres, fizemos isso e aquilo. E Jesus vai responder, ele falando, apartai de mim, eu nunca te conheci. Vocês continuam praticando iniquidade. Nunca colocaram em prática as coisas da Bíblia. Nunca praticaram o que ouviram. E quando nós não praticamos as coisas boas da palavra de Deus, continuamos praticando iniquidade. A iniquidade tem que ter um momento na sua vida, após a sua salvação genuína, que sai de você. Você vai aniquilar essas coisas, você vai negligenciar essa parte ruim da sua vida para não crescer mais, e a sua vida cristã vai crescendo. Isso são as provas de uma vida nova em Cristo. Então, ele, mais uma vez, Tiago, falando para as pessoas, e o mais que nós estudamos aqui em Tiago, vamos ver que essas pessoas tinham bastante problemas. Não muito diferente do que a maioria dos crentes, ou que se considerem crentes hoje. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando a si mesmo. 23. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante ao homem que olha a sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. O Justin já pregou sobre isso, não vai falar, mas seria ridículo. Você levanta de manhã, você vê que está o cabelo, pouco cabelo, está tudo fora do lugar, a mulher precisa pôr maquiagem, tem muita coisa, a roupa está tudo suja. Eu não sei se levanta com roupa suja, mas antes de sair da casa tem que ver em tudo. Imagina se o espelho revela todos os problemas físicos que você tem que arrumar antes de sair da casa, e vira as costas, pega as coisas e sai daquele mesmo jeito. Ninguém faz isso. Por que faz na parte espiritual? Porque domingo à noite enche as igrejas, ouve que mudar na sua vida, faz um desafio para você parar de pecar, faz a glória de Deus na sua vida, faz boas obras, pede perdão, ama seu próximo. Nós entendemos e ouvimos muita coisa. E parece que por muitos viram as costas, sai pelas portas e continua agindo da mesma maneira em que você entrou. Isso não deve ser assim. Tiago está falando para eles, você tem que mudar isso. Tem que pôr em prática. É tão ridículo. Se a sua vida continua, se você está batalhando contra problemas, pecados, igual hoje, de 10 anos atrás, tem alguma coisa errada com a sua vida cristã. Você está talvez se enganando mesmo por causa disso. Versículo 25. Mas o contrário. Sabe que eu trouxe e esqueci de falar. Não sei se dá para ver. Sabe o que é isso aqui? É uma moeda. É uma moeda. Uma moeda tem dois lados. E são diferentes. É a mesma moeda, mas dois lados diferentes. Pensei nisso na descrição do Tiago sobre os crentes. A vida da maioria
da maioria dos que se considerem crente é igual essa moeda que tem dois lados. Tem um lado que você mostra na noite da igreja, noite do culto, talvez com algumas pessoas, e tem o outro lado, que é completamente diferente. Essa moeda, e todas as moedas, sempre tem um lado, e outro lado é diferente. Não deve ser assim com nossa vida cristã. Nós devemos aqui na igreja fazer moedas, lembranças com os dois lados iguais, para nos lembrar que nossa vida tem que ser igual. Nós ou somos filhos de Deus, domingos e todos os dias, ou não. Não pode ser duas vidas, não pode ser dois lados da sua vida. Ele diz, mas esse lado correto, já tem esse lado de pessoas ouvindo a palavra, virando as costas e esquecendo tudo, não colocando em prática, não crescendo, continuando preso no seu pecado, sempre com problema, sempre pedindo perdão das pessoas porque está ofendendo as pessoas, sempre tem esses problemas. Ou mas, temos solução. Versículo 25, que nós vamos por aqui. Eu quero que ela deixe um tempão esse versículo. Que esse versículo aqui deve ser um versículo que vocês vão decorar e pôr em prática. Essa aqui tem a solução do problema de não seja um praticante da palavra de Deus. Esse é um dos mais importantes versículos na Bíblia. Devem decorar e pôr em prática na sua vida. O que ele diz, mas para não ser aquela pessoa, aquele crente que está se enganando, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, essa pessoa e apenas essa pessoa será feliz ou bem-aventurado, mesma palavra, divinamente feliz naquilo que fizer. A promessa é condicionada nas pessoas que põem em prática o que estão atentamente observando dentro da palavra de Deus. Tudo tem que ser feito. Não pode só ouvir, mas tem que ouvir. Nós entendemos que ouvir a palavra de Deus é muito importante. Romanos capítulo 10 e versículo 17. O apóstolo Paulo diz assim: consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem. A mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, temos que ouvir, temos que escutar, temos que prestar atenção na palavra de Deus. Jesus fala em João capítulo 14 e versículo 23. João 14, versículo 23, Jesus mesmo fala. Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Vou ler só a primeira parte de 24. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Então nós entendemos, nós ouvimos, nós até concordamos a importância de ouvir e pôr em prática. Jesus diz: você me ama, você ouve as minhas palavras, mas somente aqueles que obedecem o que eu falo, me amam de verdade. Aqueles que ouvem as minhas palavras, mas não obedecem, não praticam, não me amam. Então nós temos que evitar isso. Eu acho que todos nós aqui levantaremos nossa mão para dizer que eu amo Jesus. Mas a prova do seu amor por Jesus não tem que provar para nós, tem que provar para Deus mesmo, e si mesmo também. E a prova é naquilo que você obedece ou não. As palavras da Bíblia não estão ali para a gente fazer nossa opinião sobre os assuntos.
não são assim para nos criticar, entender, corrigir ou faz filosofia sobre as palavras. É para obedecer. Obedecer. Deus é o Pai. Aqui chama a lei perfeita de Deus. A lei perfeita de Deus não precisa correção, não precisa opinião. Eu falei isso uma vez, que de tudo que está na Bíblia para a nossa vida, a única coisa que não está na Bíblia, na sua vida, é a sua opinião. A nossa opinião não importa. Nós estamos aqui para obedecer, para entender e obedecer. Por isso ele diz, voltando para Tiago, ele diz: mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade. Outra razão da Bíblia que eu gosto mais é a perfeita lei da liberdade. Aquele que observa atentamente. Essa palavra observa atentamente no grego é uma palavra. Chama em grego, você fala parakupto. E significa inclina-se ao lado, abaixa-se para ter uma vista, dar uma olhar atentamente, penetrar. É mais do que só ler. É uma primeira coisa que nós temos que entender, que ler a Bíblia seria como escutando a palavra de Deus. É muito importante, temos que ler a Bíblia. Mas se nós não entendemos o que nós lemos, a palavra de Deus se torna algo frustrante para nós. E se torna uma coisa inútil para nós. Nós temos que olhar e observar mais atento. Nós temos que inclinar, baixar. Como você passa alguma coisa na rua, você vê, mas você não quer ignorar. Parece que alguma coisa interessante tem valor. Você vai voltar a baixar e olhar em todos os detalhes. Nós temos que fazer isso com a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma palavra rica. É a palavra de Deus e é perfeita. E vem em vários níveis. Tem a parte superfície, que é fácil às vezes entender, e você entende um pouco, mas tem outra camada por baixo, e outra, e parece que quando você começa a caçar a profundidade da Bíblia, você nunca acha o fim. É tão interessante, é tão importante. Deus às vezes esconde informações importantes na sua Bíblia dentro da sua palavra, para que nós gastamos tempo, nós investimos nós mesmos, até comprando outros livros para nos ajudar a entender melhor a palavra de Deus. Não tem uma caça, não tem algo mais importante para investir o nosso tempo, nossa energia, do que observando atentamente a palavra de Deus. Tiago aqui, ele diz que você não vai se tornar um praticante correto da palavra de Deus sem observar atentamente. Nós temos que ler, parar, estudar, analisar, aprofundar, examinar. Em Atos capítulo 17, bem no começo do cristianismo, a Bíblia diz que a igreja em Bereia, eles eram mais nobres. Atos capítulo 17, versículo 11, eles eram mais nobres, porque eles examinaram todos os dias as Escrituras. Quer ser um cristão nobre diante de Deus? Alguém que sabe o que fala, para que você possa pôr em prática corretamente, examina, dá uma olhada, abaixa, vê todos os detalhes na Bíblia. Eu li isso, eu achei interessante. O homem diz assim, o pastor escreveu assim: a maioria dos crentes lê a Bíblia muito rápido. Especialmente quando nós tentamos ler a Bíblia em um ano. Que vamos ler só para ler. E só para dizer, eu li a Bíblia inteira em um ano. Não entendi nada, mas eu li a Bíblia. Ele diz, a maioria dos crentes lê a Bíblia muito rápido. Se você quiser treinar o seu coração
para ficar entediado com a Bíblia. Basta ler algo que você não entende e no dia seguinte passar por outra coisa que você não entende. Faça isso todos os dias e você treinará o seu coração para odiar a leitura da Bíblia. Nada é mais chato e inútil do que olhar palavras que você não entende. Eu acho que a maioria dos crentes estão assim. Sabe que tem que ler a Bíblia? Então está lendo a Bíblia fielmente, mas não estão entendendo o que está lendo. Em vez de parar e pegar ajuda, dicionário, ou alguma ajuda do grego, do hebraico, de muita coisa que hoje em dia está muito disponível para todos nós. Em vez de gastando energia, eu vou parar nessas duas palavras, eu vou entender essas duas palavras antes que eu passe para outra. A gente passa, e amanhã lê outra escritura, não entendemos também o que está querendo dizer, e passamos logo. Nós não temos desejo nenhum de ler a Bíblia. Nós temos que observar atentamente. O Salmo 119, versículos 129 e 130. O salmista aqui diz: os teus testemunhos são maravilhosos, por isso lhes obedeço. A explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. Cada vez que você gasta tempo para entender um versículo, isso ilumina você. Isso dá entendimento para você, para que você pode entender mais coisas. Então, por favor, esse ano estamos começando. Eu espero que todos nós estamos lendo nossa Bíblia para ler importante. Mas quando você chega um momento que não está entendendo, ou pede ajuda, mas a melhor coisa na sua vida é você descobrir, por seus estudos, por seus esforços, o que está escrito ali. A palavra de Deus tem que estar dentro de você. Não pode ser de uma terceira pessoa falando o que a Bíblia diz para você. Nós temos que comer. A palavra de Deus tem que ser dentro de nós, não deve ser apenas a opinião dos outros. Tomara que os pastores que estão pregando a palavra estão pregando verdadeiramente. Mas aí a pessoa que é membro de uma igreja a sua vida inteira, em que o próprio pastor não entende as coisas da Bíblia, mas está lá todo mundo falando, e você está recebendo como verdade o que está falando, aplicando as coisas falsas na sua vida, esperando promessas que a Bíblia de verdade não promete. Essa pessoa que está dependendo nos outros para entender a palavra escrita por ele, está se enganando, está se considerando um crente, um cristão, mas não é. Parece que a mensagem continua o mesmo de sempre. Tem que ler e estudar a palavra de Deus. Não tem outra opção, não tem outra coisa mais fácil, mais importante que isso. Ele chama a lei da liberdade. Hoje em dia, pensando com uma mente carnal, parece que a palavra lei e liberdade não vai junto. Normalmente a palavra lei, que tem as regras, restrita a liberdade de pessoa. Aí eu quero andar aqui na pista 80, mas a lei me restrita. Eu posso só andar de 60. Eu quero fazer coisas que eu não posso fazer porque a lei me restrita. Eu não tenho liberdade. Mas como a Bíblia diz que a lei de Deus, a palavra de Deus, é a palavra da liberdade. Porque tudo que é de Deus é totalmente contrário do que a mente carnal pensa. A lei de Deus não é para nos colocar preso. Na lei aqui, se você não obedece, você pode ir preso e perder toda a sua liberdade. Mas quando nós seguimos, colocamos em prática a lei de Deus, obedecendo os mandamentos de Deus, que Ele nos dá porque Ele nos ama e quer nos proteger. Quando nós obedecemos isso, a Bíblia diz que nós somos libertos.
Quando nós aprendemos a verdade sobre a Bíblia e aplica em nossa vida, Jesus falou que a verdade vai te libertar. Tudo isso acontece porque a lei de Deus aplicada em nossas vidas nos liberta do poder do pecado sobre nossas vidas. A Bíblia diz que quem pratica pecado é escravo do pecado. E quando nós aplicamos a lei perfeita de Deus e aprendemos o Espírito Santo dentro de nós a não cometer tantos pecados na nossa vida, viver uma vida pura, uma vida exemplar, uma vida seguindo o semelhante de Deus. Quando nós vivemos esse tipo de vida, nós somos livres do poder e a destruição do pecado. Por isso nós somos libertos. Em Gálatas, o apóstolo Paulo gasta muito tempo descrevendo isso. Capítulo 4, ele fala sobre o exemplo de Sara e Agar com Abraão, mas eu vou ler capítulo 5, versículo 1. O Paulo diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecem firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo da escravidão. Quando você volta a pecar, a viver em coisas contra Deus, você está voltando na escravidão. Antes que você aceitou Jesus Cristo, você não tinha opção. A Bíblia diz que nós vivemos em pecado. Não tinha como dizer não, continuamos no pecado. Mas Deus nos livrou desse poder. Ele tirou o poder de Satanás da nossa vida. E Ele nos colocou na sua maravilhosa luz para viver por Ele. Ele fala em versículo 13 de Gálatas capítulo 5: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne, para pecar. Ao contrário, servam uns aos outros mediante o amor. Quando nós somos libertos, não somos libertos para fazer a nossa própria vontade. Somos libertos para poder ser útil no serviço de Deus, para honrar Deus com a nossa vida. Com o pecado não podemos honrar Deus, mas Ele nos liberta, Ele perdoa, Ele tira o pecado da nossa vida, Ele nos lava no seu sangue. Tem muito essas descrições que Jesus faz no momento da nossa salvação. Somos uma nova criatura, feito para fazer boas obras. Agora eu posso servir a Deus. Como? Servimos outros. Nós somos libertos para servir os outros e não para viver para nossos próprios desejos. É o contrário do que uma mente carnal pensa. Se tira todas as leis do mundo, o governo fala assim: nós temos um novo prefeito aqui na cidade, e se ele fala, a primeira coisa que eu vou falar, primeiro decreto, e não tem mais lei aqui na cidade. O que vai acontecer com a nossa cidade? Todo mundo vai fazer o que quiser, machucando, roubando, fazendo qualquer coisa. Tem que ter lei. E a lei para a pessoa com carnal, restrita. Mas a lei de Deus abre potencial de todos nós. Por isso é a perfeita lei da liberdade. Aqui na nossa igreja, nós levamos isso muito sério. Nós queremos ensinar, mas os pastores aqui não levantam para pregar até depois que tem muitos anos de preparação. Nós vimos isso, o irmão Leo terminou os anos no seminário, o pastor Paulo também fez, nós fizemos, tem anos e anos e anos de preparação. Antes que nós levamos para pregar, tem horas e horas e horas de preparação, para não falar bobagem, para não falar do que nós achamos, para ver na Bíblia se estamos ensinando o que a Bíblia fala. Mas isso não basta para vocês. Vocês têm que aprender, ouvir, vai na sua casa, examine se tudo que nós falamos está em acordo com a palavra de Deus, e aprender para si mesmo e pôr em prática. Não sejam ouvintes apenas. Ele diz que
as pessoas que fazem isso, vamos voltar para Tiago. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, versículo 25, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei. Outra parte muito importante, não é ouvir uma vez, faz uma vez e pronto. Persevera. Hoje, amanhã, semana que vem, o ano que vem, até morrer. Temos que perseverar. Se nós queremos obter as promessas, e a promessa aqui é que tudo que a gente faz, especialmente servindo a Deus, nós vamos ser felizes. Servindo a Deus não vai ser pesado, não vai ser sob uma pressão, vai trazer a felicidade divina para a nossa vida. Mas temos que perseverar até o fim, fazendo isso na nossa vida. Lendo, estudando, aprofundando, entendendo, aplicando em nossas vidas. É claro que para alguns vai ser fácil, porque não tem muita bagagem, aceitou Jesus jovem, não se envolveu com muita coisa errada, não tem relacionamentos errados, e você vai servindo a Deus, parece que vai fluir facilmente. Tem outros que por causa das suas decisões, circunstâncias, você tem muita bagagem, muito passado, muita coisa para esquecer, muitos vícios, muitos hábitos. Você está livre dessas coisas. Deus te livrou. O Espírito Santo está dentro de você para dar poder sobrenatural para você vencer. Mas você tem que fazer, tem que batalhar, tem que ir atrás todos os dias, perseverar. E aí vai ficar melhor. Vai ter um dia, eu prometo que vai ser mais fácil e mais fácil. Como os hábitos e os vícios identificaram você, e você estava fazendo essas coisas sem querer, parecia que foi uma coisa natural da sua vida, de participar em coisas erradas. Eu prometo que logo, logo, perseverando nas boas coisas de Deus, logo, logo, essa vida semelhante a Deus vai tornar natural para você. Você vai viver a vida cristã com felicidade. Vai ser fácil, porque vai ter o Espírito Santo ajudando você, vai ter as batalhas que vocês já venceram, e você vai para frente. A Bíblia promete isso. Quem persevera, quem coloca sempre, quem não desiste quando os tempos se tornam difíceis, essa pessoa, e apenas essa pessoa, vai ser bem-aventurado, divinamente feliz, naquilo que fizer. Que promessa grande. Tem mais 2 versículos aqui, que nós vamos não falar hoje à noite, mas que fala sobre religião pura, imaculado diante de Deus, e basicamente é servindo os outros, cuidando, dominando a sua língua, e se vivendo sem envolver na sujeira desse mundo. Esses 3 assuntos, o Tiago vai falando mais, em capítulo 2, capítulo 3 e capítulo 4. Ele vai falar mais. Por isso o capítulo 1 serve como introdução. Mas ela vai pôr um slide aqui, que fala como a palavra de Deus é como um espelho. Se tem essa slide aqui. Aqui está escrito espelho. Eu tirei algumas palavras desses versículos. Eu quero que vocês, antes que nós terminamos, a equipe de louvor pode vir. Antes que ir embora, olha no espelho. Será que você está fazendo essas coisas? Está vivendo uma vida de acordo com a palavra de Deus? Está escutando a palavra? Está ouvindo? Está vendo nos cultos? Está lendo a sua Bíblia? A palavra de Deus está entrando na sua vida diariamente? Ou está seguindo as coisas? Para seguir tem que entender, tem que aprender, tem que examinar, tem que aprofundar. Não deixa até versículos simples passar
sem você entender o que significa e como aplicar na sua vida. Está perseverando? É uma vez por semana ou é todos os dias? Está exaltado? Está exaltando Deus na sua vida? Deus está exaltando você na sua vida? A Bíblia diz: quem vive uma vida humilde e se abaixar, Deus vai exaltar. Você está feliz em tudo que você faz por Deus? Você está dominando a sua língua? Você está honrando as pessoas ao seu redor com a sua religião? Muitos falam que cristianismo não é religião, é relacionamento. Sim, é relacionamento. E sim, é religião. Mas a religião é baseado no relacionamento que tem com Cristo. Religião é apenas o que nós fazemos no nome do nosso Senhor. Religião é apenas vivendo a sua fé, para todo mundo ver. Tem religião falsa? Tem. Tem religião que abusa? Tem. Mas isso não é religião pura, imaculada. Tem relacionamentos errados também. Tem relacionamentos que abusam também. Só porque nós temos religiões erradas, não significa que não praticamos o que está certo. Só porque tem um relacionamento errado, não significa que nós não buscamos um relacionamento com Cristo. Só porque a pessoa nunca teve um relacionamento correto com o seu pai aqui na terra. Talvez o seu próprio pai te abusava em maneiras muito ruins. Isso não significa que não ainda busca relacionamento com o Pai Celestial. Sabe por quê? Só porque religiões faz o nome de Deus em vão, não significa que nós paramos de praticar religião pura e imaculada, que é para cuidar órfãos e viúvas, as pessoas que necessitam mais. E versículo 27, quando diz cuidar, no nosso NVI, melhor tradução seria apenas visitar. As outras traduções falam visita os órfãos e viúvas nas suas necessidades. Muitas vezes nós achamos que eu não tenho capacidade de cuidar as pessoas. Eu não tenho dinheiro, não tenho isso, aquilo. Mas dá para visitar. Dá para visitar, dá para ver o que precisa e busca ajuda. Dá para visitar. Dá para prestar atenção. E aí, controla a sua língua. Visita as pessoas nas suas necessidades. E se deixa limpa a sua reputação, a sua língua, a sua vida, a sua família, a sua igreja. Evita a sujeira do mundo. Não se envolve com essas coisas. Afasta do mal. Isso é religião pura segundo a Deus. Olhando no espelho, será que você está refletindo dessas coisas na sua vida? Se não, enquanto nós cantamos, o altar está aberto. Pode vir aqui para orar, para aceitar Jesus como seu Salvador. Talvez você frequenta aqui muitos anos, mas nada muda na sua vida. Está sendo um ouvinte apenas. Pode ser que não tem verdadeiramente Jesus na sua vida. O altar está aberto para isso. Está aberto para alguém, qualquer um que quer vir aqui, humildemente dobrar seu joelho e pede: Deus, me dá mais coragem, me dá entendimento, desejo, para não ser somente um ouvinte. Eu quero ser um praticante. É uma coisa que a nossa igreja não faz em você. É algo que você faz com a ajuda de Deus na sua vida. Nós fazemos vocês ouvintes, mas você mesmo faz você praticante. Se não chegou a isso ainda,
Se ainda a sua vida tem dois lados, comece hoje à noite pedindo a ajuda de Deus para mudar isso, enquanto nós cantamos.